pessoal, vamos para a aula 421, associação em paralelo. Nós vimos há 2 aulas atrás que a definição de associação em paralelo é aquela em que não só os resistores, mas os elementos estão todos submetidos à mesma diferença de potencial. Quer ver um exemplo? Na nossa casa, eu não sei na sua casa qual é a rede elétrica. Na minha casa é 127 volts. O pessoal chama de 110, né, volts, mas o certo é 127 volts e 220 volts, que são as redes, né, normais de se pedir. A não ser que tu tenha uma indústria, uma pequena empresa, industriazinha, que tu precisa de mais tensão, mas em geral 127 e 220. Na minha casa eu ligo a lâmpada da cozinha em 127, a TV em 127, o chuveiro em 127, a torradeira em 127 volts. Todos os equipamentos da minha casa são ligados em 127 volts. Significa que todos os equipamentos estão submetidos em paralelo, porque essa é a definição de paralelo, submetidos à mesma DDP. Diferentemente do série, quando desligo um, o outro continua funcionando como se nada tivesse acontecido. Os equipamentos são independentes. Diferente de série, quando queima ou desliga um, desliga todos, ou é tudo é nada. Aqui não. Aqui eu posso ligar e desligar esse, e os outros funcionam normalmente. Só relembrando então que se aqui for o ponto A, olha aqui, ó, aqui continua sendo A. Mesma coisa, eu poderia ter ligado inclusive esses resistores direto aqui. Botado um fio ligado direto aqui, ou como está no desenho. Aqui continua sendo ponto A, aqui continua sendo A e aqui continua sendo A. Porque enquanto não passar por um resistor ou um equipamento, não muda o potencial. Se aqui eu chamar de B, ó, aqui é B, ó. E aqui é B, e aqui é B. Então está aí. Todos submetidos a B, a B, a B, todos estão em paralelo com a bateria. Bom, certa vez lá, quando eu falei da corrente, eu falei da lei dos nós, que era uma lei, na verdade, da conservação de carga. A corrente total que entra no nó é igual à soma das correntes que vai para o 1, para o 2 e para o 3. Ou, da mesma forma, a soma das correntes. Porque ao mesmo tempo que circula aqui, é simultâneo, né? Então, I2 e I3, e aqui ó, eu tenho I total. Eu falei certa vez que a corrente total que entra no nó é a soma das correntes. Eu vou te provar isso facilmente. Quer ver? Eu te falei na aula passada, e te falo nessa, que o resistor equivalente é aquele que libera uma potência que é igual à soma da potência liberada pelo 1, pelo 2 e pelo 3. Lembrando, potência é uma grandeza escalar. Então, a potência total, aqui também é igual ao total, tá? Porque a DDP é a mesma, inclusive a DDP da bateria. A potência total liberada pelo equivalente é a soma de P1 mais P2 mais P3. Agora, o que nós temos? Π I vezes U. Então, nós vamos ter o quê? Que a corrente total vezes a DDP total. Lembre que a corrente total é aquela que circula nos polos da bateria, mas nesse caso aqui da resistência equivalente, é a mesma que circula no resistor equivalente, ele equivale em potência. Então olha ali, submetido, ó, mesma coisa que eu fiz para o circuito todo, eu farei para o equivalente. Aqui é A, aqui é B, aqui é A, aqui é B, beleza? Agora, é por isso que a potência total que o equivalente então está liberando é I corrente total vezes U total. Agora, P1, só o 1 libera. Eu pego uma corrente que circula lá no 1 vezes a DDP no 1, mais potência no 2. Como é que eu calculo a potência no 2? Mesma coisa. I2U2 mais I3 e U3. Ali. Π para cada um dos caras. Agora, o que é igual? Ah, o que é igual? A DDP. Então, o U sendo igual
corta-se as DDPs e nós vamos ter que a corrente total que circula nos polos da bateria é a soma das correntes que vão para os resistores em paralelo. Está aí a prova da tal da lei dos nós. Duas ferramentas importantes aqui, mais uma ferramenta importante aqui. Bom, agora nós vamos calcular a resistência equivalente. Eu não gosto de chamar de resistência total porque total parece que sempre soma tudo. E olha agora, ver se é só somar os resistores. Eu vou pegar, eu posso usar R ao quadrado ou O ao quadrado por R. Se eu usar essa, os resistores podem ser diferentes e as correntes também. Aqui a corrente não é igual. Aliás, voltando um pouquinho, olha aqui. U é igual a RI. Então, I é igual a U por R. Como a DDP é a mesma DDP, se eu tenho a DDP, a tensão igual para os resistores em paralelo, olha a proporção entre I e R, é inversa. Ou seja, qual resistor que vai circular mais corrente? Naquele cara que tiver menos resistência. Por exemplo, sei lá, a resistência desse é a metade desse. Então aqui passará o dobro do que a corrente daqui. A resistência desse é 3 vezes menor que esse. Então passa 3 vezes mais nesse do que nesse. Entendeu? Proporção inversa. Menos resistência, mais corrente para uma mesma DDP. Isso é bem legal de ser usado também. Tá? Então tu sabe que a proporção da corrente com a resistência é inversa num circuito em paralelo. Agora, resistor equivalente. Eu quero trocar esse cara aqui que equivale pelos 3. Então, bom, corrente não é a mesma, nem a resistência, mas a DDP é. Então, vou usar essa daqui. Então, mesma coisa que eu fiz antes. Potência total. O que eu pego? DDP total pela resistência equivalente. Então, olha aqui, puxando daqui. Então, DDP total ao quadrado pela REC. Eu estou usando essa expressão, U ao quadrado por R. Como eu quero a potência total, peguei a DDP total e peguei o resistor que equivale ao total de potência. Agora, P1 é o quê? U1 ao quadrado por R1. P2, potência só que o 2 libera. O 2 ao quadrado por R2. Mais, só que o 3 libera. O 3 ao quadrado por R3. Poderiam ter mais resistores aqui também, tá? Sabe? Que poderiam ter mais 4, 5, quantos quisessem. Agora, como a DDP é a mesma em todos os resistores em paralelo, o que nós vamos fazer? Simplifica, né, o U, porque se o U é igual, o U ao quadrado também será igual para todos. Então, olha como eu calcularei a resistência equivalente para os resistores em paralelo. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais quantos resistores tiverem. Então, tu vê que a resistência equivalente em paralelo não é só somar. Tu tem que fazer o inverso da resistência equivalente. É igual à soma dos inversos dos resistores. Chato isso aqui, né? Agora, tem algumas regrinhas práticas. Já que eu já usei isso aqui, eu vou apagar aqui no canto para te mostrar para resistores. Série não tem mistério, porque série é só somar, então não vai ter dificuldade de resistores em série. Agora, em paralelo, isso aqui nem sempre é fácil de fazer, tem que fazer mínimo múltiplo entre os valores das resistências, então nem sempre é fácil. Agora, olha só essa regrinha para 2 resistores. Na verdade, não é só para 2, é de 2 em 2. Eu posso fazer a resistência equivalente de 2, com essa regra que eu vou fazer, sobrou 1. E esse que sobrou eu faço com o terceiro. Pode ser também. Então, olha só o que eu vou fazer. Quando eu tenho 2 resistores, 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Só 2. Ao invés de fazer um mínimo múltiplo, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer esse cara, que é o produto de R1 vezes R2. Porque o produto de R1 e R2 é múltiplo, tanto de R1 como de R2. Então, R1 vezes R2 sobre R1 dá o R2. Mais R1 vezes R2 sobre R2 dá R1. Vezes 1 dá R1. Agora, inverte os dois lados.
aqui vai dar REC por 1, e aqui vai dar R1 vezes R2 sobre... Ó, eu só vou inverter para ficar aqui a regra bonitinha, ó, porque se eu inverter os termos não vai fazer diferença. Essa regra é a chamada regra do produto pela soma. Então, quando faz o produto, ó, produto, multiplica os dois resistores, dois valores, e divide, ó, pela soma, produto pela soma, faz o produto pela soma, que tu achará a resistência equivalente sem precisar usar a regra dos inversos, de 2 em 2. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. O cara tem um resistor clássicos que aparece sempre no vestibular aqui, ó. Um resistor de 6 ohms e um resistor de 3 ohms. Podia fazer a regra dos inversos, mas como são dois, o que eu vou fazer quando tem dois resistores? Está aqui a regrinha. Eu faço o produto, 6 vezes 3, sobre 6 mais 3. 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. 9 por 18, 2 ohms. Olha que fácil quando eu tenho dois resistores. Agora, uma curiosidade, pessoal. Já te alerta, ó, a dica, a manha. Tu viu que o 2, ele equivale em potência ao 6 e o 3 ligado em paralelo. Sempre que eu tiver o equivalente em paralelo, o valor da equivalente será menor que todos os resistores. Então, tu fez a conta do equivalente, sei lá, 4 resistores em paralelo, e deu como resposta equivalente um número maior que um deles, tu fez alguma coisa errada. Sempre tem que dar menor, quanto mais tu vai botando aqui, ó, mais resistores, menor é equivalente. É o contrário, né? A regra dos inversos aqui para resistores em paralelo. Então, para dois resistores, faz produto pela soma para achar equivalente. Agora, se eu tiver resistores iguais, presta atenção. Depois nós vamos treinar essas regrinhas aqui. Na associação mista, eu vou despender um pouco mais de tempo para fazer exercícios resolvidos disso, mas na próxima aula. Agora, eu tenho uma outra regra que também é bem importante, que é a de resistores iguais. Como é que é a regra de resistores iguais? Então, eu tenho aqui um resistor R, outro exatamente igual a R, outro exatamente igual a R. Eu posso ter quantos resistores eu quiser aqui, tá? Posso ter vários resistores, mas desde que sejam iguais. Como é que vai ficar a resistência equivalente quando eu tiver resistores iguais? Ora, 1 sobre REC é igual a 1 sobre R, um resistor, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R. Aí eu posso ter quantos eu quiser, até 1 sobre R. Eu posso ter N resistores iguais a R. Como é que eu faço a regra dos inversos? Na verdade, tu vai ver que nem vai precisar fazer regra dos inversos. R, 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 R. Qual é o mínimo múltiplo? R. R. Agora, R por R dá 1. Vezes 1 dá 1. Mais R por R, 1 vezes 1 dá 1. Mais 1, mais 1. Ou seja, a soma de 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, N vezes, quanto é que vai dar? A soma vai dar N. E por isso, inverte os dois lados, a resistência equivalente de resistores iguais é R sobre N. Olha só como é fácil de fazer. A resistência equivalente em paralelo. Não esquece, eu estou apagando, mas essas propriedades aí, depois tu volta o vídeo, essas propriedades são importantíssimas, tá? Depois tu anota com calma, até posso recolocar aqui depois no final, tá? Todas as regrinhas de novo, que isso aqui é importante. Então só vamos fazer um exemplo rapidinho. Dois resistores iguais, sei lá, um de 10 e um de 10 ohms. 2 de 10 em paralelo. Quanto é que é a resistência equivalente? 10 ohms, R. Quantos estão associados em paralelo? 2. 10 sobre 2, 5 ohms é equivalente. Bem fácil. Agora, eu tenho 3. Um de 12, um de 12 e outro de 12. Os 3 de 12 associados em paralelo. Quanto é que é a resistência equivalente? 12 é o valor da resistência. Quantos estão associados? 3. 12 por 3, 4 ohms.
tá? Então, só para que a gente encerre aqui o assunto, vamos só colocar todas as coisas que assim, ó, estudei paralelo, o que eu tenho que saber? Eu vou começar uma questão de associação em paralelo, eu sou obrigado a saber já de início. Primeiro, reconhecer que estão em paralelo, é fundamental, né? Agora, o que tem que saber? Paralelo, vamos lá, repetindo. A DDP é a mesma em todos os caras. A potência total é a soma das potências de cada um dos resistores. A corrente total é a soma das correntes. E a corrente é inverso à resistência. Onde tem menos resistência, passa mais corrente, inversamente proporcional. Como é que eu faço a resistência equivalente? 1 sobre REC igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. E o que mais? Se tiver dois resistores, para 2. Resistência equivalente faz o produto pela soma. E se eu tiver resistores iguais, não interessa quanto, regra dos iguais, como é que eu faço? Resistência equivalente é R sobre N. Então, essas são as ferramentas básicas para o circuito em paralelo, que por definição é aquele circuito em que os resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial. Tá aí, faz uma ficha, te organiza, é isso que tem que saber, o mínimo dos mínimos para começar a entender o circuito em paralelo. Depois nós vamos treinar isso aí nos revisando conteúdo em outra parte, tá certo? Então a aula está encerrada, te aguardo na próxima aula, que é associação mista. Não perca a próxima aula, vou misturar série e paralelo. Até a nossa próxima aula.